O Ministério Público Federal pediu a instauração de um inquérito para investigar o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Acompanhe com Nani Cox. O inquérito solicitado pelo Ministério Público Federal deve investigar se os bloqueios realizados pela PRF no dia da votação respeitaram a legislação e não atrapalharam o livre exercício do direito do voto. Se for provado que houve algum tipo de prejuízo, pode ficar caracterizado o crime de prevaricação e violência política previstos no Código Penal. O Ministério Público Federal considera que, conforme amplamente divulgado pela mídia, as blitzes praticadas pela PRF no dia da votação não atenderam determinação do Tribunal Superior Eleitoral e teriam sido orientadas a partir de um ofício assinado por Vasques. Os procuradores também pedem que seja apurada eventual omissão por parte de Silvinei em relação ao que classificam como bloqueios criminosos de rodovias nos últimos dias. Se ficar comprovada a falta de ação do diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele poderia ser indiciado por prevaricação e participação por omissão nos crimes praticados pelos invasores das rodovias. Esse inquérito é uma resposta à representação apresentada na terça-feira por subprocuradores gerais da República que integram as câmaras criminal e do controle externo da atividade policial e sistema prisional. De acordo com o grupo, as ações no domingo de eleição constituem uma clara e manifesta tentativa de impedir a presença do eleitor da região Nordeste às sessões eleitorais. O grupo ainda considera que a PRF não adotou as medidas adequadas para impedir as condutas que ilegalmente impedem o fluxo de pessoas e o transporte de bens, causando prejuízos a toda a sociedade. Sobre o chefe da corporação, os subprocuradores dizem que os fatos amplamente divulgados indicam má conduta na gestão, desvio de finalidade visando interferir no processo eleitoral e condutas que apontam fortes indícios na prática de crimes. Roberto Mota, a expressão usada foi fortes indícios. A primeira vez que a gente ouviu falar do nome do diretor da PRF foi no domingo de eleição, do segundo turno, com relação aos ônibus que passaram por blitz em alguns estados quando levavam eleitores em transporte coletivo gratuito para os centros de votação, e agora também com relação aos protestos. Adriana, fortes indícios são fortes indícios. A gente ainda vive no Estado de Direito, onde vigora o devido processo legal. Então, isso tem que ser comprovado, o devido processo legal tem que ocorrer. Agora, o que a gente está vendo aqui é uma contradição, é um claro ataque à Polícia Rodoviária Federal. Primeiro, atacaram, porque ela fez, no dia das eleições, segundo ela mesma, operações que ela sempre fez nas eleições anteriores. Depois, a PRF foi atacada porque não estaria desobstruindo as estradas usando força. Ontem nós entrevistamos aqui um deputado que era também policial rodoviário federal, que é a Polícia Rodoviária Federal. Ele explicou: eu nunca vi essa exigência de rigor quando as rodovias são ocupadas pelos movimentos dos sem terra. Qualquer pessoa que entrar na internet agora pode fazer uma pesquisa rápida e vai ver aí dezenas de notícias de sem terra fechando rodovias. E a Polícia Rodoviária Federal nunca teve autorização nem permissão, muito menos ordem, para usar força contra essas pessoas. Ontem nós entrevistamos aqui também o secretário da Polícia Militar de São Paulo, que explicou claramente a desobstrução de rodovias. Primeiro se faz na conversa. A polícia não pode chegar agredindo pessoas de bem. Foram palavras dele. Aliás, hoje em dia, a polícia, em muitos casos, está impedida de fazer isso até com criminosos violentos em situações perigosas, né? Esses protestos estão acontecendo no Brasil inteiro como consequência de atos que foram considerados por muitos juristas ilegais e inconstitucionais. A gente vê muitas pessoas agora tendo reações extremamente indignadas com relação aos bloqueios, mas foram pessoas que se calaram ou até aplaudiram quando esses atos inconstitucionais aconteceram.
E não é perseguindo pessoas por causa de posições políticas que elas demonstraram que nós vamos construir nada nesse país, muito menos pacificá-lo. Diogo Schelp, essa investigação, o que isso deve acarretar, acontecer? Pois é, Tiago, o que acontece é que há uma percepção, e daí essa aparente contradição, de que a Polícia Rodoviária Federal, ou pelo menos o seu comando, né, por parte do diretor-geral, teve uma atuação de duplo padrão nesses últimos 2 ou 3 dias, né? Principalmente porque teve aquela denúncia de que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo operações mais rígidas do que o normal, justamente no dia da eleição, com a suspeita, né, com o intuito de atrasar os eleitores. Depois o ministro Alexandre de Moraes, do TSE, chamou o diretor-geral para conversar e acatou a explicação do diretor-geral de que isso não estava prejudicando e que nenhum eleitor havia deixado de votar por causa disso. No entanto, houve relatos de que isso teria acontecido, pelo menos alguns relatos isolados de que pessoas que ficaram presas no trânsito por causa dessas operações não conseguiram votar. E no dia seguinte, né, quando os bloqueios ocorreram, a percepção, que talvez também não seja verdadeira, porque há uma dificuldade aí, um problema de efetivo policial justamente para conseguir debelar tantos bloqueios, mas houve essa percepção de que eles não estavam atuando tão intensamente, justamente por uma questão ali da cadeia de comando. De qualquer forma, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem tido uma atuação diferente daquela que é estabelecida na Constituição Federal, que é de fiscalização das estradas. Isso é outra questão que vai precisar ser discutida, porque ela tem sido usada, isso desde 19 pelo menos, em operações de mandado de busca e apreensão, de combate ao narcotráfico e assim por diante. Não estou dizendo que isso não deva ser feito, mas é preciso discutir de maneira correta, porque na Constituição isso não está previsto. Agora, Mota, só para reforçar e deixar bem claro, o Ministério Público Federal pede a abertura de inquérito contra um homem, uma pessoa, o diretor de nome Silvinei Vasquez, e não investigação com relação à corporação, à Polícia Rodoviária Federal. E a investigação é com relação à prevaricação e desobediência. Desculpe, a pergunta é para mim, Adriana, deu uma falha aqui no som. Não, só para a gente reforçar que o Ministério Público Federal pede abertura de inquérito contra um homem, o diretor da PRF, não contra a corporação, e que essa investigação seria com relação a ele ter cometido prevaricação e desobediência. Perfeito. É isso, então. Eu acho que o Mota não ouviu, né? Eles não estão nos ouvindo. Bom, a gente vai continuar nesse assunto. Schelp, se você quiser acrescentar, por favor? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, a investigação está direcionada ao diretor-geral. Obviamente que isso não quer dizer que ele tenha realmente dado ordens para que houvesse uma omissão, ainda precisa ser investigado, mas havendo uma dúvida, havendo uma suspeita, é preciso investigar, né? Lembrando que no dia da eleição, o Silvinei, ele fez uma postagem no Twitter pedindo votos ao presidente Jair Bolsonaro e depois apagou. Então há aí uma suspeita, talvez, de conflito de interesses, e isso precisa ser investigado, mas antes de qualquer coisa não se pode atribuir culpa sem que haja de fato o devido processo legal, como disse o Mota.